Olá pessoal, como é que vocês estão? Boas-vindas ao meu canal, eu sou Jéssica Carol. Aqui eu falo sobre ideias, pensamentos, uso para pensar alto e organizar as minhas ideias. E encontrar pessoas que também gostem de conversar. Hoje o vídeo é sobre 4 ideias que todo mundo deveria conhecer. Ideias, elas são teorias, são alguns conceitos relacionados a áreas diversas que eu gosto de usar no meu dia a dia, algumas para usar mesmo, outras para filosofar, para pensar, e eu acho muito interessante. Então, pelo menos mais inteligente você vai sair no final desse vídeo, eu prometo. A primeira ideia que eu gostaria de trazer, que é mais atrelada a um senso comum, mas é muito legal, que é a regra dos 5 minutos. Ela se baseia em etiqueta, empatia e comunicação. Eu já aprendi faz um tempo essa regra, eu não lembro onde eu ouvi, devo ter visto na internet, mas é que quando você vai comentar algo característico de outra pessoa, pergunte-se antes se ela pode mudar aquilo em 5 minutos. Por exemplo, uma sujeira no dente. É possível mudar em 5 minutos, então comente. Agora, uma característica da fisionomia, né? Um nariz torto, um olho mais fechadinho. Se ela não puder mudar em 5 minutos, não comente, entendeu? É claro que não vamos levar a ferro e fogo, você pode criar amizades a partir de perguntas inusitadas, mas na grande maioria das vezes, se você for comentar, né, e às vezes as pessoas comentam na ideia de ser invasivas, de ser sem noção mesmo, essa regra já evitaria bastante constrangimento. Então eu uso bastante essa regra no meu dia a dia. Eu acho muito legal, te deixa uma pessoa muito mais legal mesmo. Pô, quem que gosta daquela pessoa que só fica comentando dos outros, comentando sobre se a pessoa tá gorda, se a pessoa tá magra, é, ou se a pessoa aconteceu alguma coisa na vida da pessoa que ela não pode mudar em 5 minutos, né? Ah, por que que você tem depressão? Por que que você tem ansiedade? Tipo, sabe? Comentários que não precisam ser feitos. Mas tem comentários que você pode fazer. Se ele pode mudar se a pessoa pode mudar em 5 minutos, faça. Agora, a outra ideia que eu vou trazer é uma ideia sobre perspectiva. É uma metáfora sobre perspectiva, que é a metáfora do copo meio cheio e copo meio vazio. Então você imagina que existe uma pessoa vendo um copo, né? E esse copo ele tá até metade com um líquido, pode ser uma água, né? Uma pessoa pode ver aquele copo meio cheio e a outra pessoa pode ver aquele copo meio vazio. Só que você troca esse copo por situações da sua vida, né? Você pode tentar ver por uma perspectiva mais otimista ou mais pessimista. E a ideia aqui não é dizer qual está certo ou qual está errado, né? Mas sim entender como uma mesma situação tem visões diferentes, né? Que pessoas podem ver a mesma situação de forma diferente. E muitos conflitos são gerados por causa disso. Então vamos pegar relacionamento. Você está dentro de um relacionamento com um namoro, né? Enfim, são duas pessoas. Então, às vezes aconteceu uma situação, duas pessoas vendo de forma diferentes, e aí começa o conflito porque elas não conseguem entender a forma como o outro vê. Então, até tô tendo esse insight agora, porque além de ser uma metáfora sobre perspectiva, também é uma metáfora sobre empatia, se você for parar para pensar, porque você também entende que existem pessoas que enxergam de forma diferente que a sua. Eu, Jéssica, prefiro ver pelo copo meio cheio, na maioria das vezes. Isso melhora bastante a minha ansiedade, melhora bastante questões assim que eu tenho. Então, eu prefiro ver e aconselho as pessoas a verem pelo copo meio cheio. Mas entendo que existam situações que, tipo, meio vazio, né? São situações mais difíceis. Então, é uma outra ideia que eu trouxe. Agora, outra ideia que eu trouxe, que eu gosto de usar no meu dia a dia para filosofar, né, essa mais de filosofia mesmo, um paradoxo filosófico, que é do navio de Teseu. Então você imagina um navio, e nesse navio você troca todas as peças, todas as madeiras, o mastro, enfim. Esse navio continua sendo Teseu ou é um novo navio? E ademais, se eu pegar as peças e construir novamente, ele volta a ser Teseu ou é um novo navio?
Então isso é muito louco você parar para pensar, né? Até eu faço uma analogia com aquela frase de Heráclito, que o homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Para mim, Jéssica, é sempre um novo Teseu, é um novo barco, porque mudou, entendeu? Sempre vai mudar alguma coisa, a gente sempre muda. E eu até trouxe uma frasezinha pra gente pensar, uma pergunta, porque filosofia para mim é isso. Eu tinha um professor de filosofia que falava: a filosofia ela não vem para responder, ela vem para te perguntar de forma inteligente. E eu acredito muito nisso. Então vamos lá. Mesmo que grande parte da matéria que compõe você seja substituída ao longo da vida, em que sentido você continua sendo a mesma pessoa, né? E vendo a teoria de Teseu, para mim, a gente continua sendo a mesma pessoa na essência, naquilo que às vezes desde pequenininho a gente não vem carregando da gente, né, na essência. Talvez Teseu continuasse sendo barco naquela essência de Teseu, de barco, por ser um barco, para aquilo que ele foi feito para navegar, entendeu? Então nós mudamos, né, completamente ao longo da vida, mas a essência, aquilo que nós formos feitos para fazer, talvez seja isso que mantenha quem a gente é. Esse é um pensamento meu, você pode ter outro pensamento. Inclusive, se você pensar totalmente diferente de mim em alguma dessas ideias, você coloca aqui no comentário, porque eu quero saber. Ou se você já conhece alguma dessas ideias também, se você já não conhecia, vamos conversar, eu quero saber o que você pensa sobre isso. E aí, para concluir, eu trouxe uma ideia, né, que já é um conceito biológico, porque eu sou dessa área, eu sou personal trainer, que é sobre a renovação das células, e eu gostei porque vai atrelar com o assunto de Teseu, que acreditava-se, né, que em 7 anos nós mudávamos o corpo todo. Já se sabe que não é assim que funciona, cada partezinha, cada mecanismo do nosso corpo tem um tempo exato para ser trocado, e tá tudo bem, mas você entende que faz sentido, né? Nós também trocamos de forma biológica, não é só um conceito filosófico, é o nosso corpo. E isso é muito legal, a gente percebeu o quanto ideias vão se amarrando. Para mim, eu gosto disso, dessa questão de conhecimento, de pesquisar, de fazer conexões. Por isso que eu trouxe esse vídeo, porque eu estou fazendo conexões. Então eu trouxe 4 ideias que todo mundo deveria conhecer. A primeira, que é dos 5 minutos, que você vai usar a partir de hoje no seu dia a dia, de comentários, né? Cuide com seus comentários, pense se a pessoa pode trocar em 5 minutos. A segunda ideia, do copo meio cheio, meio vazio, da sua perspectiva. Veja qual é a sua perspectiva que você tem utilizado. A terceira, do navio de Teseu, que é mais filosófico. Se você quiser pensar nisso dormindo, no banho, né, conversar, ter uma conversa mais inteligente com alguém, então use essa do navio de Teseu. E a última das renovações das células, que foi só para concluir mesmo, para trazer um embasamento mais científico aqui nessa conversa. E eu quero concluir, porque, como eu disse, eu gostaria que você saísse mais inteligente desse vídeo, como se conseguisse, né, usar um dos maiores benefícios, né, benefícios não, talvez, umas maiores dádivas, né, que é a inteligência, que é você pensar. Não digo que isso vai deixar a sua vida mais fácil, há quem acredite que a inteligência deixa a vida mais difícil, né, que o conhecimento também não é algo que facilite a vida das pessoas, porque você saber mais te faz também, às vezes, sofrer mais, porque aí você sabe. Mas, concluindo, para não viajar muito, é que talvez a inteligência não seja saber muitas coisas. Talvez seja começar a enxergar as mesmas coisas de maneiras que você nunca tinha enxergado antes. Então, não dá pra gente encaixotar a inteligência. Tem muita gente que fala que dá, mas eu acredito que não. A inteligência, ela é múltipla, às vezes o mesmo. Só que algumas pessoas conseguem conceituar. Algumas pessoas, elas conseguem conceituar, elas conseguem estudar, né? Mas a inteligência, ela tem várias nuances. E isso é maravilhoso. Como ser pensante. Utilize, tome, vamos ser mais inteligentes, né? Então, é sobre isso. E qualquer coisa, comenta
Tenha um bom dia. Beijo.